Graça e paz, irmãos. Muito bom poder estar com vocês mais uma vez e queremos então ler um trecho da palavra do Senhor e orarmos para nós pedirmos a bênção do Senhor, sobre esta celebração, bem como também pedir a bênção do Senhor desde já sobre a sua vida, sobre as suas necessidades, sobre os seus sonhos, seus pedidos, e pedindo que o Senhor também te abençoe de uma maneira muito especial nesses dias, nesse ano, e que você seja uma bênção, como é o tema da nossa igreja, concluindo, servindo ao Senhor com alegria. Amém? Vamos ler o nosso trecho da palavra que vamos ler neste momento. Se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 13, do verso 8 até o 14º, até o verso 14, onde Paulo está dando várias recomendações e, em especial, ele está exortando aos irmãos a amar uns aos outros, a dispensar do amor de Deus que está sobre as nossas vidas uns para com os outros. Amém? Vamos ler então. Romanos capítulo 13, verso 8, diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se reúne. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, e não em glutonaria e bebedeiras, não em orgias ou dissoluções, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar com os irmãos, e ao iniciarmos esse culto, Pai, a iniciarmos esse momento de adoração e de meditação na sua palavra, nós rogamos que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando, seja através da palavra, dos cânticos, das orações, esteja, ó Deus, tomando desde já, Pai, a vida, a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que nos assiste nesse dia, que a tua boa mão seja com eles. Pai, se alguém está enfermo, que possa, ó Deus, confiar e colocar diante do Senhor a sua necessidade, buscando a orientação, os tratamentos, mas acima de tudo, Senhor, exercitando a fé que o Senhor está com ele e que o Senhor há de abençoá-lo, ajudá-lo a vencer isto, ó Pai. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus, repreendendo todo o mal, toda obra maligna e abençoando que haja saúde, haja vida, Senhor, sobre a vida do teu servo, da tua serva. Pai, também abençoamos, Senhor, os relacionamentos dos teus servos, que haja sabedoria, haja o Espírito de Jesus sobre as nossas vidas, para saber como falar, como tratar, como nos relacionar, pedindo a tua bênção, a tua orientação. Pai, abençoa também as necessidades uns dos outros, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, seja através da sua igreja, seja através da graça, Pai, suprindo em Cristo Jesus todos os seus recursos, abrindo as portas necessárias, fechando as erradas, os fazendo prosperar em Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, Senhor, e abençoamos a cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nós vamos então louvar ao Senhor com alguns cânticos e em seguida voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Até já então.
Quero ver a mão do Senhor tocar em você hoje. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe tua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver você cantar comigo. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Assim comigo. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Não se desespere, não se entregue assim, pois existe um Deus que cuidará de ti. Todo esse sofrer logo vai ter fim. Deixe tua vida Cristo dirigir. Ele quer te dar vitória. Ele quer te dar a vitória, quer também te libertar. Abre o coração nessa hora, sua vida vai mudar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Eu quero ver você cantar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Canta, Brasil! Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Eu quero ver você cantar. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Quero ver a mão do Senhor tocar em teu viver. Senhor, tocar em teu viver. Tocar em teu viver. Cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se
começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 mais amor em mim. Graça e paz novamente, irmãos. Voltamos então para meditar na palavra. Quero convidá-lo então a abrir na carta aos Romanos, no capítulo 12. Vamos ler do verso 9 até o final, até o verso 21. É onde o apóstolo Paulo, no começo desse capítulo, ele nos recomenda que, pela compaixão de Deus, apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não se conformando com esse mundo, mas transformando pela nossa mente. Ou seja, Paulo pede para que a gente se coloque na presença do Senhor e de determinada maneira. A gente pode dizer que, através disso, ele está se colocando também para que nós possamos ser uma bênção e fazer isso, servindo ao Senhor com alegria. No transcorrer desse capítulo, ele vai então nos dando algumas orientações de como podemos então ser uma bênção para com aqueles que estão ao nosso derredor, para com a nossa família, para com a obra do Senhor
e para com também esse mundo que está necessitado da graça e da palavra do Senhor. Nós vamos lê-lo então, em seguida vamos orar, pedir que o Espírito Santo esteja ministrando isso à nossa vida e meditar na palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 12, verso 9 em diante, diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Partilhai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Não ambicionei as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Graças a Deus. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez chegamos, Senhor, à sua presença, rogando a tua graça, a unção do teu Espírito, Pai, para refletirmos na tua palavra, Senhor. Que o Espírito do Senhor esteja ministrando, Senhor, nesse momento, a cada vida, a cada coração, Senhor, segundo a tua boa vontade, segundo a necessidade de cada um de nós, para que possamos, ó Deus, sermos abençoados, mas também sermos bênção a todos aqueles que estão ao nosso derredor. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então, como já temos falado, né, o nosso pastor Lopes também tem já falado e ministrado algumas vezes sobre isso. O nosso tema para esse ano é "Se tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria", né? A junção de duas partes aí, duas frases bíblicas, para que tomemos isso e façamos da melhor maneira possível. E a Bíblia, ela nos recomenda a chegarmos ao Senhor Jesus, ela nos recomenda a recebermos o Senhor Jesus e sermos abençoados em Cristo Jesus. Paulo, algumas vezes você vê ele escrevendo, falando sobre a oração dele, orando para que a igreja da sua época, mas não diferentemente de hoje, para que ela seja cheia da plenitude de Deus, possamos ter todo o conhecimento de Deus, possamos ter uma vida cheia do Espírito, ou seja, tudo princípios que nos ajudam a sermos abençoados. E também a Bíblia nos exorta a compartilharmos então dessa bênção para com aqueles que estão ao nosso derredor. E muitas vezes nós olhamos para os mandamentos da Bíblia, para as recomendações da Bíblia em falarmos do amor de Deus, em levarmos a palavra de Deus, e pode ser que algumas vezes isso soe como uma grande obrigação, né? Mas, como diz Paulo, ainda que fosse uma obrigação, ainda que seja uma obrigação, como ele fala, se referindo à vida dele mesmo, esse também é um grande privilégio que Deus, na sua misericórdia, nos concedeu para que fôssemos seus instrumentos. E, como toda a Bíblia, em grandes partes da Bíblia, há algumas recomendações que podem nos ajudar a ser esta bênção que gostaríamos de ser. Nesta carta aos Romanos, em especial, Paulo traz vários conselhos
E nesse capítulo 12, nós vamos meditar que há alguns também que, se prestarmos atenção e procurarmos aplicarmos a nossa vida, nós podemos ser mais abençoados e também sermos bênção para aqueles que estão ao nosso derredor, né? Paulo, começando essas recomendações, né, no transcorrer delas, ele começa aqui no capítulo 9 dizendo: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente com amor fraternal, preferindo até em honra uns aos outros. Então, uma das primeiras recomendações é que Paulo fala que devemos amar-nos, né, uns aos outros. Ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. No começo do culto nós lemos um outro trecho aqui, que ele fala no capítulo 13, que não devemos dever nada a ninguém, e com efeito, quando nós amamos uns aos outros, nós estamos cumprindo o máximo da lei, nós estamos no ápice da lei, estamos cumprindo toda a lei de Cristo, né? O que ele quer dizer que não seja fingido? Paulo talvez não esteja exortando a que não façamos de conta. Eu penso que não é isso que Paulo quer dizer quando ele diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É que muitas vezes nós permitimos que a nossa vida seja indiferente, que a nossa vida seja, podemos assim dizer, não comprometida com o nosso próximo. E então nós vamos tendo um tipo de amor, mas que não seria aquele ideal, né? Não seria o melhor de tudo. Paulo nos recomenda que tenhamos um amor fraternal. É claro que existe, se falam, né, pelo menos se categorizam, 3 tipos de amor, que é o amor fraternal, né? O amor também das nossas relações para com a esposa, o esposo, o amor eros, né? E algumas catalogações assim de amor. Mas Paulo fala aqui da gente ter um amor fraternal de uns para com os outros. Que seja esse amor? É o amor de Deus derramado em nossos corações, no sentido que queremos o bem de todas as pessoas. Quando dizemos amar as pessoas, não estamos querendo dizer que vamos poder até mesmo socorrer todas as pessoas, ajudar todas as pessoas. Para nós seria até difícil, né? Mas nós podemos sim ter, como diz Paulo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento era esse? De querer o bem das pessoas. E possamos sempre fazer isso, mesmo que as circunstâncias às vezes sejam as diversas, mesmo que as pessoas, como algumas dizem, não merecem o nosso amor, não merecem, algumas às vezes não merecem nem o nosso respeito, mas nós devemos, ainda que aquelas pessoas, né, não mereçam, né, nós também não merecemos o amor de Deus devido aos nossos pecados e erros, mas podemos, pela graça de Deus, amarmos estas pessoas. Agora, é importantíssimo a gente saber que aquela frase que Jesus nos deixou também, nos ensinou, que devemos também amar ao próximo, ele disse: devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, né? Como você ama a si mesmo. E uma das maiores dificuldades que a gente tem de compartilhar o amor de Deus é que nós não permitimos, muitas vezes, que esse amor de Deus flua na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós também não amamos a nós mesmos. Nós temos, às vezes, um passado difícil, às vezes um passado em que fomos menosprezados, que muitas vezes fomos ridicularizados, fomos
colocados para baixo, como se diz, e muitas vezes esses sentimentos, mesmo nós chegando a Jesus, às vezes eles ainda estão querendo persistir, e nós então não permitimos que o amor de Deus venha à nossa vida. Uma das principais coisas então para que nós amemos ao nosso próximo liberalmente, livremente, é nós crermos no amor do Senhor para com a nossa vida. A palavra de Deus, né, diz um resumo da Bíblia de uma forma muito sucinta, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Ou seja, ainda que às vezes eu não esteja sentindo, às vezes que eu não esteja nem compreendendo plenamente, mas eu devo partir desta convicção que Deus me ama. Ou seja, o que Deus me ama? Ele tem um sentimento para comigo? Pode ser até que tenha um sentimento, mas acima de tudo, Deus quer o meu bem. Deus quer me ajudar. Deus se preocupa comigo. Deus me socorre. Deus me orienta. E Deus me abençoa com o seu amor. Eu preciso crer nisso, né? Porque Deus amou para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. Então, crer em Cristo, eu entendo hoje que não é só crer que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que Ele fez algo. Não é só que Jesus nos ensinou algumas coisas e alguns mandamentos, e crer que Ele existiu, crer que Ele voltará, crer que seremos levados ao céu. Tudo isso, sim, está dentro da nossa crença, né? Dentro dos princípios do Evangelho. Quando recebemos o Senhor Jesus, recebemos todas essas coisas. E devemos sim crer em todas essas coisas. Mas não podemos de maneira nenhuma menosprezar, negligenciar essa questão de que Deus nos amou. Eu preciso sim me preocupar com o amor de Deus para com a minha vida. Eu preciso crer nesse amor. Eu preciso vivenciar esse amor de Deus, porque se eu não fizer isso para com a minha vida, dificilmente eu vou conseguir expressar isso para a vida dos outros. Aí eu vou tentar, mas aí vai acontecer isso que Paulo nos recomenda para que não aconteça, não seja fingido. E o fingido não quer dizer que é fingido espontaneamente, conscientemente. Às vezes não. Às vezes nós estamos querendo amar, nós estamos querendo ser uma bênção, mas se eu não creio de todo o coração no amor de Deus, se eu não busco que o Espírito Santo esteja realmente inundando a minha vida, porque a presença do Espírito me faz ter essa convicção do amor de Deus sobre a minha vida. Uma das frases relativas a ser cheio do Espírito Santo, usada na igreja antiga, segundo alguns por John Wesley, era o perfeito amor, né? Quando o Espírito Santo está enchendo a sua vida, você está cheio do Espírito, uma das características é essa, o perfeito amor. Perfeito não no sentido de que não haja talvez diferenças, né? Não haja às vezes até algumas falhas, mas no sentido de que a intenção é realmente nós amarmos ao próximo, fazermos bem e querermos bem ao próximo. Então, para que nós sejamos uma bênção, seja você também uma pessoa que ama, mas uma pessoa que é amada por Deus, né? Se você não for amado por Deus, se você não tiver o amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, vai ser mais difícil nós amarmos aos irmãos uns aos outros, né? E ele então recomenda justamente isso. No verso 11, encontramos aqui esse outro princípio, que ele diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos
no Espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo, nos orientando, para que não haja negligência, que a gente não caia numa rotina, que a gente não frequente a igreja, ou leia a Bíblia, ou simplesmente cumprimente os irmãos, ou oremos, ou muitas vezes dizemos que vamos orar e às vezes até podemos nos esquecer, né? Simplesmente como hábitos, não. Tomarmos cuidado, esses hábitos são bons, são ótimos, mas eles precisam ter sempre aquela intenção de que, olha, o que eu estou fazendo vale a pena, né? Devo fazer da melhor maneira possível. Um grande exemplo disso é aquela senhora que tocou nas vestes de Jesus e foi curada depois de anos de hemorragia, porque ela dizia, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado, né? E ela estava no meio da multidão, muitos também encostaram em Jesus, tocaram em Jesus, mas não talvez com aquela convicção, olha, se eu tocar, eu ficarei curado. Então, nós devemos sempre procurar manter, né, essa disposição. Não, olha, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, hoje eu creio que Jesus vai estar me abençoando, olha, eu creio que a graça do Senhor é comigo, eu creio que mesmo em circunstâncias adversas, Deus continua me amando, Deus continua se preocupando comigo, Deus quer me orientar. Talvez nós precisamos, em alguns aspectos da nossa vida, às vezes tentar ouvir ao Senhor. Poxa, mas pastor, eu leio a Bíblia, eu oro, tudo isso. Sim, né? Continue fazendo então. Você vai ouvir a voz do Senhor. Mas também, no sentido às vezes da gente parar, né? Colocar a nossa dificuldade, pedir a orientação clara do Senhor sobre esta ou aquela questão, crendo que Ele vai nos dirigir, que Ele vai nos orientar, porque Ele nos ama. Porque temos também essa preocupação, às vezes corremos tanto, né, em alguns aspectos da nossa vida, às vezes temos tantas atividades e muitas vezes nós não ouvimos o Senhor. Às vezes Ele quer até falar conosco especificamente sobre algo, mas a gente não para, às vezes não dá tempo para ouvi-lo. Então, Paulo está dizendo, ó, não serás vagarosos no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, diz o verso 12, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Talvez aqui esse verso 12 também, ele é um ponto importante, como todos os outros, mas aqui possivelmente haja o que a gente às vezes usa como exemplo, uma chave, né? É aquele momento em que talvez nós tenhamos que, na caminhada, decidir se a gente vai querer continuar sendo uma bênção ou não. E nesses momentos é que muitas vezes a graça de Deus se revela de uma maneira magnífica sobre a nossa vida, ajudando-nos, nos abençoando, mas fazendo com que nós sejamos também uma bênção aos outros irmãos. Quando lemos lá no livro de Atos dos Apóstolos a experiência de Paulo, que ele estava em Filipos, né? Ele teve uma visão de ir para a Macedônia, e Filipos era uma das cidades importantes da Macedônia, e ele foi para lá, e eles encontraram então, e eles começaram a pregar o Evangelho. Início foram bem recebidos por algumas mulheres, e eles começaram a pregar e a ensinar, mas havia uma moça que o perseguia, no sentido de andar quase que diariamente ali perto deles, dizendo, olha, esses homens são servos de Deus. Mas Paulo, depois de alguns dias, percebeu que aquilo não vinha de Deus, e ele repreendeu aquele espírito, e aquele espírito saiu daquela moça. Mas aquele espírito que usava aquela moça também era um espírito de adivinhação, e que, segundo o texto, dava grande lucro aos homens ali. E então aqueles homens levaram Paulo aos magistrados ali, e os prenderam, espancaram.
e eles foram para a prisão e ficaram ali naquela prisão aquela noite, e eles podiam ter dito, né, poxa vida, nós queríamos ser uma bênção, nós tentamos fazer o nosso melhor, pregar o evangelho, e olha o que nós recebemos, viemos aqui parar nessa masmorra, estamos aqui sofrendo, estamos aqui passando frio, e podiam ter todo tipo de reclamação e murmuração que podia haver. Mas, né, que diz o texto? Que Paulo e Silas, lá para meia-noite, não conseguiam dormir mesmo, né, devido às condições, talvez às dores do espancamento, começaram a louvar a Deus, a adorar ao Senhor. E diz que houve então um terremoto, o carcereiro, por às vezes achar que os presos tinham fugido, e se houvesse, ele pagaria com a sua própria vida, ele já ia fazer isso antecipadamente, quando Paulo pediu que ele não o fizesse, e ele então, vendo então aquilo, ele pediu que ele os orientasse como que ele poderia ser salvo. E eles falaram, olha, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E eles foram levados para a casa do carcereiro, eles batizaram a família inteira ali do carcereiro, e foi uma grande bênção, e depois no outro dia eles foram soltos, né? Então nós vemos que qual foi o momento chave, que era aquele momento que eles sofreram, né, a tribulação, sofreram as dificuldades, e eles naquele momento eles podiam desistir, eles podiam murmurar, eles podiam dizer, ó, esse negócio que Deus nos ama não tem muito a ver não pelo que nós estamos passando. Mas eles confiaram, eles continuaram crendo que Deus os amava, que Deus estava com eles, que Jesus estava com eles. E eles então começaram a adorar ao Senhor, e eles viram essa manifestação da graça de Deus de uma maneira magnífica e até surpreendente. Então, meu irmão, minha irmã, o nosso ser uma bênção, servir ao Senhor com alegria, não pode nos isentar sempre de, às vezes, passar algumas lutas, tribulações, até por causa do Evangelho. Mas, nesse momento, precisamos manter a nossa fé, precisamos manter a nossa calma, confiar, né, no poder de Deus, e confiar no amor de Deus para com as nossas vidas e para com aqueles que estão ao nosso derredor, e possamos então nesse momento, como diz Paulo, alegrar-nos na esperança, né? Você não está se alegrando porque aconteceu alguma coisa triste ou porque algum sofrimento veio sobre a sua vida, não. A gente se alegra na esperança, ou seja, a esperança, não só com H, que existe uma esperança, mas a esperança, o artigo definido ali, né, a esperança, o Senhor Jesus. Alegrarmos nesta esperança, que Ele é conosco. E assim nós fazendo, nós conseguimos então caminhar nesta vida cristã. E o próximo verso diz então, olha, partilhar com os santos das suas necessidades, seguir a hospitalidade. Cremos aqui, podemos interpretar que ajudar-nos a caminhar uns aos outros, pode ser nas necessidades materiais, né? Volta e meia, como tem acontecido no nosso país nesses dias, muitas pessoas sofrendo, e dentre elas muitos irmãos em Cristo Jesus, especialmente na Bahia, no Nordeste, devido às grandes chuvas, outras tragédias acontecendo também aqui e ali, que infelizmente as circunstâncias do mundo ainda acontecem, infelizmente, até que Jesus volte, estamos sujeitos a elas, né? Mas podemos compartilhar com eles nas suas necessidades, seja na doação de bens materiais, ou compartilhar com os santos também, né, nos bens espirituais, através dos seus dons espirituais, na oração, às vezes na exortação, e exortação aqui no sentido de colocarmos para cima, levantarmos, né? Ou seja, não só às vezes sem querer ou queremos corrigir alguém, mas às vezes dar uma palavra ao que está desanimado,
procurar ajudar aquele que de alguma maneira está fraco na fé. Tudo isso faz parte da nossa partilhar a nossa com os santos nas suas necessidades, né? Mas reforçando, precisamos estar cheios também da graça de Deus, porque as necessidades são muitas e nós podemos, se não tomarmos cuidado, ficarmos exauridos e cansados. Então, nós precisamos fazer esse exercício de compartilhar e sermos também ajudados pelo Senhor, continuar nos alimentando, nos fortalecendo no Senhor dia a dia. E ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, verso 14, porque a nossa luta, irmãos, não é contra a carne e o sangue, é nas esferas celestiais. Então, nós agimos diferentemente, ou seja, aqueles que nos perseguem, nós não amaldiçoamos, nós abençoamos da melhor maneira que o Senhor nos orientar. E ele traz aqui outros conselhos para que a gente possa seguir, não tornando mal com mal, mas procurar todas as coisas honestas e, no que depender da gente, tem paz com todos os homens. Versos 19 e 20, ele fala que não precisamos querer nos vingar se algo de mal nos aconteceu. Deixa isso com Deus, né? Aí ele diz também para nós não simplesmente guardarmos isso. Não foi nada. Não, às vezes foi uma coisa séria, uma coisa que abalou, uma coisa que machucou. Mas como que a gente supera isso? A forma bíblica que ele nos orienta aqui é abençoando essas pessoas. Não é guardando, não é retribuindo o mal, mas ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, né? Não, creio que não é para queimar os cabelos de ninguém, mas quando ele diz isso, ele diz que, olha, isso vai causar uma impressão tão grande sobre aquela pessoa, vai queimar dentro dela, que Deus pode usar isso e reverter a situação, e pode alcançar aquela pessoa também para a sua honra e para a sua glória. E verso 21, nós não vamos gastar muito tempo, é um texto que dá para a gente falar talvez muito mais, mas para a gente concluir, nesses princípios aqui de procurarmos ser uma bênção: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu li de um antigo pregador um tempo atrás, que ele nos ensinava a fazer uma oração: Senhor, nesse dia eu creio que o Senhor está comigo, eu creio que o Senhor me orienta, me controla, eu abençoo aqueles que estão ao meu redor, eu abençoo a minha vida. E ele dizia: vou guardar o meu pensamento fixo, Senhor, nas coisas boas, no amor do Senhor, na paz, na saúde. Então ele ensinava a fazer essa oração, mas o detalhe que eu achei interessante, ele era assim também, que ele dizia: e Senhor, se o meu pensamento por algum momento fugir destas coisas, Pai, eu volte e lembre-se da bondade do Senhor, lembre-se de glorificar o Senhor. Ou seja, estamos fixados em procurar fazer o bem. Às vezes vem a angústia, às vezes vem o sofrimento, às vezes vem as tristezas, e elas existem, tanto que aqui Paulo mesmo diz no verso 15: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é que sejamos pessoas sem empatia, pessoas utópicas, ou seja, fora da realidade. Não, vivenciamos a realidade, temos as dores, choramos, mas temos uma caminhada, temos um alvo a seguir, e isso nos faz nos levantar, faz confiar no Senhor, receber a sua graça e ir vencendo. Vencendo como? Vencendo esse mundo pela fé, como diz João. Vencendo como? Vencendo o mal com o bem.
Que o Senhor nos ajude e nos oriente em todas essas coisas, possamos com a sua graça e o seu amor aplicarmos a nossa vida e sermos também transmissores, né, desta graça, desse amor para aqueles que estão ao nosso derredor, sendo uma bênção e fazendo isso com alegria. Amém? Quero orar por você, pedindo que Deus te abençoe e te oriente, te dê graça. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por esta palavra que podemos meditar aqui e queremos rogar agora, Deus, que o amor do Senhor, ó Pai, possa inundar a vida do teu servo, da tua serva, do teu filho, Pai, da tua filha. Ó Deus, mesmo aquele que ainda não chegou ao Senhor, mas às vezes está nesse dia ouvindo esta palavra, que o Espírito Santo possa, ó Deus, trazer, ó Deus, a sua alma, ao seu espírito, esse sentimento do seu cuidado, do seu amor, do seu querer bem para com ele, que quer, ó Deus, não só perdoar os seus pecados, mas quer libertá-lo, quer transformá-lo, quer fazer um instrumento do Senhor. Pai, abençoa-nos, ó Deus, derrama sobre nós do seu amor, da sua graça, da presença do seu Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece. Pai, que através dele essa graça do Senhor Jesus, ó Pai, que também é abundante, Senhor, que nos ajuda nesta caminhada, porque é de graça, Senhor, que não pagamos por ela, ó Senhor. Nós não poderíamos comprá-la, não poderíamos, ó Deus, obtê-la, a não ser na doação do Senhor, que ela esteja sobre a vida de cada um de nós. Pai, visita cada um de nós nas nossas necessidades e nos ajuda, Senhor, a recebermos do Senhor tudo que o Senhor tem para nós e também, ó Deus, compartilharmos uns com os outros destas bênçãos, sendo nós abençoados e sendo então outros. Em nome do Senhor Jesus é que oramos e agradecemos. Amém? Meu querido irmão, minha irmã, uma boa semana, Deus o abençoe, até a próxima oportunidade. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor,
os